Olá, hoje nós vamos falar como nós podemos alinhar os nossos planos com a vontade de Deus. É de suma importância que, para que a nossa vida possa ser uma vida próspera, para que nós possamos ter uma vida em abundância, nós possamos alinhar os nossos planos com a vontade de Deus. Porque em Jeremias 29:11 a palavra diz que eu conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de te fazer prosperar e não te causar dano, planos que te darão uma esperança e um futuro. Mas muitas vezes nós não sabemos como nós fazemos para alinhar os nossos planos com a vontade de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Então eu vou te dar aqui 3 maneiras para que você possa alinhar os seus planos com a vontade de Deus e você possa ter uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida abundante. A primeira maneira é a maneira da oração. A palavra em Mateus 6:33 diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. A oração é importante para que nós possamos alinhar os nossos planos com a vontade de Deus, porque é na oração que nós vamos buscar a direção de Deus para os nossos planos. É na oração que você vai perguntar a Deus qual é a vontade de Deus para um plano que você tanto almeja. Um relacionamento que você está começando a se relacionar, uma situação profissional que você está precisando, o seu plano espiritual. Então você vai buscar a direção de Deus por meio da oração. A oração é fundamental porque ela alinha os nossos planos com a vontade de Deus. Quando você ora, você está buscando a direção de Deus para os seus planos. E isso te dará responsabilidade e você estará sempre fortalecendo a sua fé. Então, é na oração que Deus vai te dar, que você vai buscar a direção de Deus. E automaticamente que você está buscando a direção de Deus, você também, assim que você está buscando a direção de Deus por meio da oração, isso está te dando responsabilidade sobre os seus planos, sobre o que você almeja, sobre os seus objetivos. Então, a primeira maneira para você alinhar os seus planos com os planos de Deus é pelo meio da oração. Se você não ora, você fica sem direção sobre o que Deus tem para a sua vida. A segunda maneira para que possamos alinhar os nossos planos com os planos de Deus é pela palavra. Em Mateus 7:24 a palavra diz: quem ouve a palavra e a pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ou seja, quando você estuda a palavra vai te mostrar os princípios que faz com que Deus haja para que possa planejar os nossos planos. Deus tem princípios estabelecidos para fazer os nossos planos prosperarem. Então, quando você lê a palavra e você estuda a palavra, você vai conhecer esses princípios. E ao você praticar esses princípios, você vai estar abrindo portas, está dando legalidade para que Deus possa agir nos seus planos, para que Deus possa agir nos seus objetivos. Então, ao estudar a palavra, você vai conhecer os princípios dos planos de Deus. Como Ele age através desses princípios para planejar os nossos planos. A praticar esses princípios, você vai automaticamente alinhar os seus planos com os propósitos de Deus. Então é importante você buscar os princípios dos planos de Deus para você prosperar. Existem princípios para te fazer prosperar. E esses princípios estão na palavra
de Deus. A terceira maneira de a gente alinhar os nossos planos com os planos de Deus é pelo meio do Espírito Santo. Em Romanos 8,14 a palavra diz: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque o Espírito que vocês receberam não torna vocês escravos e não faz com que vocês vivam com medo. Ou seja, a partir do momento que pela oração você busca a direção de Deus, você vai ser guiado pelo Espírito de Deus. E é o Espírito que vai te guiar na vontade de Deus. Então, é importante você estar atento, é importante com que a gente esteja atento à voz do Espírito Santo, para que nós possamos entender qual é a direção que nós temos que seguir, qual é a decisão que nós temos que tomar. E quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós não tomamos decisões por nós mesmos, nós não tomamos atitudes por nós mesmos, mas nós recebemos daquilo que o Espírito Santo está nos mostrando, está nos guiando. Por isso que é importante você guardar o seu coração quando o Espírito Santo te guiar a alguma coisa. Porque aquilo que você pede a Deus, aquilo que você está planejando pedir a Deus, Deus vai te revelar. Deus vai mostrar os segredos dos planos dele para que você prospere. E por você estar buscando a vontade de Deus, Deus vai revelar sim os segredos para que você prospere segundo a vontade dele. E você tem que ter muito cuidado para que esses segredos fiquem só entre você e Deus. Então, eu pergunto para você, qual dessas maneiras, a oração, a palavra, o Espírito Santo, você mais pratica para alinhar os seus planos com a vontade de Deus? Comenta aqui alguma experiência que você já teve com alguma dessa maneira. Você já foi guiado pelo Espírito Santo em algum plano que você teve? E conta a sua experiência. Você já recebeu uma direção poderosa de Deus quando você orou, pedindo a Deus direção? Conta aqui nos comentários a sua experiência. Isso vai fortalecer outras pessoas também a buscarem essas maneiras para alinhar os seus planos com os planos de Deus e prosperar. E para a gente finalizar esse vídeo, se esse conteúdo fez muito sentido para você, se ele contribuiu para você, se ele te ajudou a entender mais como alinhar os seus planos com os planos de Deus, não deixe de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que precisam ouvir essas 3 maneiras, para que essas pessoas também possam prosperar os seus planos, a sua vida. E não deixe de se inscrever no canal. É isso, essa foi a palavra de hoje, nos vemos no próximo vídeo, tamo junto.